Fala aí, cartoleiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ferreira Scala. E no vídeo a gente vai montar o nosso time atualizado para essa rodada número 2 do Cartola FC 2024, tá? Vai ter mudanças aí, a gente vai fazer algumas alterações no nosso time que a gente já montou, tá? Então a gente vai montar e vai trazer um time atualizado para vocês. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, deixar o like caso você goste do conteúdo, beleza? Sem muita enrolação, bora pro Cartola pra gente poder atualizar o nosso time aí. Então vamos lá, rapaziada. No dia que a gente gravou o vídeo que a gente montou esse time, a gente não tinha ali a quantidade que cada jogador precisava para começar a valorizar, tá? Hoje atualizou o Cartola que a gente tem essas informações, tá? Então, a base do nosso time eu não vou mexer, tá? A gente vai continuar com o Paulinho, o Flaco Lopes, o Garro, o Arrascaeta, o Arana, o Gustavo Henrique, o Tite. A gente vai colocar outro lateral aqui, a gente vai colocar outro meio campo e um atacante, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, dicas aqui, posição por posição, começando aqui pelo ataque, tá? Então, vamos lá, os mais escalados vai estar entre Hulk, Pedro, Paulinho, Tiquinho Soares é uma boa para essa rodada também, já comentei com vocês isso. Outras boas opções que a gente tem é também um atacante do Palmeiras que eu gosto bastante, o Flaco Lopes, que está no nosso time, e a gente tem também o Eduardo Sacha do Bragantino, tá? Tem grande chance de fazer uma boa pontuação, tá? E o que eu queria mostrar para vocês aqui? O mínimo para valorizar desses atacantes, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, o Hulk, o mínimo para valorizar é 10,87, tá? Uma pontuação bem alta. Tem chance de fazer essa pontuação? Com certeza. Vai pegar um time bem mais fraco, né? Bem mais inferior ali. Tem chance de fazer gol, dar assistência, finalizar bastante para gol, então tem chance de fazer essa pontuação. Porém, é uma pontuação alta. Se ele não atingir isso aqui, a chance de desvalorizar e você perder mais cartoletas, a gente viu que não tá fácil de valorizar cartoletas, a chance de você perder mais cartoletas aqui aumenta, tá? Outro atacante que tá bom aqui para começar a valorizar é o Pedro do Flamengo, tá? Lembrando que é o batedor de pênalti da equipe também. É um jogo difícil, porém, eu vejo o Flamengo como favorito aqui. E ele precisa de menos pontuação, 4,79. Eu acho bem interessante o Pedro, principalmente com essa pontuação para começar a valorizar, tá? O Paulinho, que está no nosso time, é outro atacante também que precisa fazer uma boa pontuação, tá? Entre ele e Hulk, é provável aí que Hulk, por ser o principal jogador do time, está também entre os mais escalados, é provável que faça gol de assistência, porém o Paulinho, ele atua muito bem também no ataque, tá? Ele participa muito das jogadas, finaliza bastante. Eu acredito mais uma pontuação melhor até dele aqui para este confronto contra o Criciúma, por isso que está no nosso time, porém precisa fazer uma boa pontuação também para começar a valorizar, tá? Para você que não quer perder mais cartoletas, tem o Tiquinho Soares, que precisa fazer pouca pontuação, a chance dele conseguir fazer um gol, dar uma assistência aqui, lembrando que é o cobrador de pênalti da equipe também, é bem interessante, precisando fazer 4,34 pontos. Outro jogador que é bom também pra gente poder colocar é o Sacha, tá? Ó, é um confronto dentro de casa. O Vasco não tem uma zaga muito boa. O Bragantino, acredito que num jogo bem aberto para gols, então pô, se é um jogo para gols, a chance do Sacha que conseguir fazer gols, até mesmo de pênalti, ele que bate pênalti da equipe, é alta, tá? Ele já fazer bem pouca pontuação. Se ele negativar aqui menos 0,37, ele já valoriza, tá? Então é bem interessante pra gente estar visando também ganhar cartoletas, tá? Então ele vai estar aqui no nosso time. Meio campo, bons meios campistas aqui, a gente vai ver também esse esquema de valorização, tá? O Veiga, num confronto difícil contra o Internacional, para fazer 8,9 para começar a valorizar. O Arrascaeta, num confronto difícil também contra o São Paulo, está no nosso time, mas precisa fazer 8,97 para começar a valorizar, então uma pontuação alta. O Scarpa, um bom meio campo para esse confronto aqui, para essa rodada, precisa fazer 5,57. Eu acho até mais viável aí que um Arrascaeta ou que um Veiga, pensando em pontuação e também em valorização, tá? O Dela Cruz precisa fazer bem pouquinho, 0,29, então é bem interessante esse meio campista para essa rodada. E eu vou fazer essa alteração, tá? Falei que não ia tirar, mas eu vou tirar o Arrascaeta e vou colocar o De La Cruz aqui no nosso time por conta de pontuação e também valorização, tá? Ele não precisa fazer muito ponto para começar a valorizar. A gente precisa ganhar cartoletas porque vai ter rodadas caras ainda no Brasileirão. Então a gente precisa pelo menos ter aí 120, 130 cartoletas para a gente poder montar um time mais competitivo nas próximas rodadas, tá? Outros bons nomes que a gente tem o Zaratio, do Atlético Mineiro, vejo como um bom nome também, é interessante para essa rodada, para fazer 4,18, uma rodada mais favorável aí para o Atlético Mineiro. A gente tem também aqui o Ranieri do Corinthians, precisando fazer só 3,19, pensando em desarmes, é um bom jogador para essa rodada contra o Juventude. Descendo mais um pouquinho, a gente tem o Garro, precisa fazer pouquinha pontuação também, ele está aqui no nosso time, né? Precisando fazer 1,38 para começar a valorizar, acredito num jogo bem interessante para o Corinthians, mesmo fora de casa, então o Garro tem grande chance de pontuação aí. Descendo mais um pouquinho, a gente tem o Igor Gomes, que é o que estava no nosso time, precisa fazer bem pouquinho também, 2,56 para começar a valorizar, eu acho bem interessante, tá? Então a gente já tem aqui nosso meio campo, De La Cruz e o Garro. O que eu pensei em fazer? Ou colocar o Pikachu, que eu vejo como uma boa opção para essa rodada, tentando fazer pouca pontuação, ou se não, o meio campista aí do Atlético Mineiro, tá? Eu pensei no Igor Gomes, eu acho interessante para essa rodada, e pensei também no Aníbal Moreno, no confronto contra o Internacional. O Palmeiras aqui vem completinho nesse confronto, eu acredito que o Aníbal Moreno vai estar ali entre os titulares, e é essa opção que a gente vai fazer, tá? A gente estava com o Igor Gomes, perdão, no nosso time, e a gente vai colocar aí o Aníbal Moreno precisando fazer 3,09 para começar a valorizar. Acredito bastante nessa pontuação dele neste confronto dentro de casa, tá? Então a alteração do nosso time foi essa, a gente trocou a Arrascaeta e trocou também
o Igor Gomes que estava no time, tá? Na lateral, vamos lá, jogadores bons para lateral aqui. A gente tem o Capixaba, porém precisa fazer 6.04 para começar a valorizar. Eu acredito sim que o Vasco consiga fazer gols, então é difícil segurar um SG aqui, o time do Bragantino. Outro bom lateral que vai estar no nosso time é o Arana, tá? Por mais que ele foi bem na última rodada, ele precisa só de 2.84 para começar a valorizar. E o outro nosso segundo lateral, que vai continuar no nosso time, é o Piquerez, precisando fazer 5.67. Eu acredito aí numa boa pontuação do Piquerez neste confronto, tá? Outras boas posições para lateral, a gente tem o Bruno Pacheco, precisando fazer 3.30, eu acho bem interessante aqui, pensando em valorização e pontuação. A gente tem o Ayrton Lucas também, do Flamengo, acho um bom nome também, pensando em valorização, precisa fazer pouca pontuação aqui, acredito bastante. Tem o Saraiva também, alternativo ao Guilherme Arana, precisando fazer 1.7, pontuação bem baixinha aqui, acho interessante também para essa rodada, tá? O nosso time tá escalado, fechou? Não vou mudar mais. Então tá com o Paulinho de capitão no time, o Flaco Lopes, o Eduardo Sacha, a gente tá com o De La Cruz, Aníbal Moreno e Garro no meio campo, na lateral Arana e Piquerez, na zaga Gustavo Henrique e o Tite, e no gol a gente colocou aí o Ronaldo, tá? Só que sobrou 5 cartoletas pra gente aqui. O técnico do time é o melhor técnico pra rodada, é o que mais pretende fazer pontuação, né, por conta do confronto. Eu vou vender o goleiro, ver se a gente consegue comprar um goleiro um pouco melhor com 8 cartoletas, tá? Com 8 cartoletas a gente consegue o Rossi do Flamengo, é um bom nome. O João Ricardo do Fortaleza, eu acho interessante também para essa rodada. A gente tem o Gatito, pensando em um possível SG do Botafogo, é interessante. O que eu vou fazer então? Eu vou aqui no Rossi, o goleiro do Flamengo, pensando num possível até SG do Flamengo, tá? Então o nosso time agora está formado com o Rossi no gol. E na reserva aqui, eu vou trocar o nosso goleiro reserva, tá? Eu vou colocar um goleiro um pouco melhor aqui na reserva agora. Eu vou colocar o João Ricardo, o goleiro do Fortaleza, perfeito? Então nosso time na reserva tem João Ricardo no gol, o Bruno Pacheco na lateral, o Brits na zaga, caso o Tite não jogue, o Brits provavelmente jogue, tá? A gente tem o Otávio, meio campo do Atlético Mineiro, e no ataque a gente tem o Wesley, o atacante do Corinthians, tá? Então, time montado. Preço do time 110 cartoletas, 0.76, sobrou bem pouquinho, 0.06. Porém, aqui tá o nosso time atualizado para essa rodada. Vou correr o risco de ir sem Hulk e sem o Pedro também. Porém, nossa lateral tá bem reforçada, pensando aí em uma boa pontuação para essa rodada. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Comentem qual é o time de vocês, se vocês gostou do time. Tamo junto, até a próxima e eu fui!